Neste final de ciclo autárquico, há dois tipos de balanço que posso fazer. Em primeiro lugar, um balanço mais quantitativo, aquele que ninguém nos tira e que é objetivo. O investimento na renovação do nosso hospital, mas também os novos centros de saúde, construídos e em construção, as reabilitações integrais das escolas, o fim do amianto, os equipamentos com 342 lugares de cuidados continuados e 169 lugares de unidades de convalescença, todos com participação municipal. São 4 novos centros de saúde, 3 escolas EB23 integralmente reabilitadas, com mais 4 candidatadas a aguardar o visto do Governo. São 4 novas piscinas, 10 novos pavilhões, 9 parques desportivos novos, todos eles equipamentos desportivos dedicados à formação. E assumimos, é verdade, o apoio técnico à Academia do Futebol Clube do Porto, mas sem qualquer investimento direto, municipal, como nos outros tempos. São 6 novos parques ambientais e parques de fruição ambiental. Isto para além da ampliação do Parque Biológico, fez 40 anos, da grande ampliação do Parque da Lavandeira e dos circuitos ambientais das Ribeiras de Gaia. É o novo pavilhão multiusos Nelson Mandela e o projeto de um centro de congressos, fundamentais para Vila Nova de Gaia. São 4 novos auditórios, para além da reabilitação integral do auditório do Parque Biológico e dos auditórios municipais. São 3 novas sedes de juntas de freguesia, para além da reabilitação de tantas outras. São 2 novas esquadras da PSP e um novo posto da Polícia Marítima, além da reabilitação da divisão da PSP de Gaia, da reabilitação dos postos da GNR, dos Carvalhos e em Avintes, enquanto se aguarda a assinatura do protocolo com o Estado para o arranque do novo posto da GNR de Arcozelo. Muitas delas são coisas que não são da responsabilidade direta do município, mas levam dinheiro municipal, porque são mesmo relevantes para Gaia e assumimos essa parceria. É o caso dos 480 novos fogos de habitação a custos controlados, além da reabilitação de 34 equipamentos sociais municipais, beneficiando quase 4.000 fogos de habitação municipal, e a isto juntamos os 134 milhões de euros contratualizados no PRR para a habitação a renda acessível. São os novos centros cívicos das freguesias, a reabilitação das encostas do Douro, a construção da praça, o centro cívico municipal e tantos arranjos diversos em múltiplos espaços públicos de fruição e de lazer. Construímos, ou arrancaram em construção, 8 novos equipamentos sociais para idosos, 5 novos equipamentos sociais para a infância, 5 novos equipamentos sociais para a deficiência. Estes equipamentos sociais, sendo geridos por IPSS, implicam um investimento direto do orçamento municipal bem superior a 6 milhões de euros. Isto sem incluir os novos equipamentos de gestão direta municipal para a deficiência e a integração socioprofissional de pessoas com handicaps, como o CACI do Magarão, de Canelas ou de Morraceses, atualmente em funcionamento, ou o CACI de Canidelo, em fase de arranque para a construção. São 6 novas casas mortuárias, todas pagas pelo orçamento municipal. Substituímos integralmente as 52.000 luminárias de iluminação pública por lâmpadas LED, numa lógica de eficiência energética e de poupança. Garantiu-se uma nova estação de TGV em Gaia, moderna, no projeto de alta velocidade, que deixou incomodados os anti-Gaia. Pode ficar neste ou naquele lugar, mas a estação já ninguém nos tira. Foi criado o Passo Único Andante para toda a área metropolitana do Porto e começou-se a implementação do serviço de transporte público UNIR, que é uma oportunidade de melhoria constante face à miséria que tínhamos. E conseguimos tanta rede de metro. Se nos lembrarmos que a linha amarela existente até 2013 tinha apenas 2,75 km de extensão, percebemos o impacto de neste ciclo autárquico terem sido construídos 3,15 km com a expansão a Santo Ovídio e a Vila d'Este e estarem em obra atualmente 6,3 km da nova linha Rubi com a nova ponte Dona Antónia Ferreira. Ganhamos vários prémios e distinções importantes. Vencemos o título de Capital da Juventude 2025. Vencemos a candidatura com o Porto para a Capital Mundial do Desporto em 2028. Organizamos eventos diversos, com enfoque no retorno
das iluminações de Natal que o município já não tinha memória de existir. Compare-se tudo isto com outros municípios ou com outros tempos, sem exibicionismos e sem guerras com vizinhos. E depois temos este segundo balanço. A prioridade às medidas imateriais para as pessoas. É certo que tenho um principal orgulho nos projetos e programas sociais, alguns dos quais ainda hoje inovadores e únicos no país. É o caso do Gaia Aprende Mais, que faz este ano o seu 10º aniversário e já envolve mais de 7.000 crianças. Ou do Gaia Aprende Mais I, para as crianças com necessidades educativas especiais. Mas é também o caso do Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento, criado por nós, do Programa Gaia Mais Inclusiva, do Programa Municipal de Apoio aos Cuidadores Informais, os pequenos almoços e os lanches gratuitos para todas as 15.000 crianças em pré-escolar e primeiro ciclo, a fruta escolar, o Plano Municipal de Apoio à Saúde Mental, entre tantos outros. Implementamos 7 equipas de apoio social, fruto do processo de descentralização. Aprovamos a Carta Social Municipal e criamos um conjunto de projetos sociais de enorme relevância. Temos muito orgulho nestes programas e nestas iniciativas, não apenas por serem únicos, mas porque encerram as virtualidades dos programas de inovação social, de resposta às pessoas com fragilidades e handicaps, mas também de respostas universais e destinadas à generalidade dos cidadãos, às classes médias e aos grupos sociais em geral. No entanto, é óbvio que nem tudo correu bem. Os transportes não estão ao nível do que desejamos, mas encetamos uma mudança estrutural com o Passo Único e com a UNIR. A habitação tornou-se o centro dos orçamentos familiares. A imensa rede viária do concelho necessita sempre de recursos, mas não há memória de tamanho investimento. E nada disto se resolve com uma Câmara falida. É preciso tempo e recursos. O município de Gaia tem razões para acreditar no futuro, em mais ideias e novos desafios, para lá dos velhos modelos de gestão, das ultrapassadas lógicas exibicionistas, que tantos recursos nos tiram e que tantas vaidades sustentam. Nem tudo correu bem, é certo, mas temos hoje um concelho totalmente diferente do que aquele que recebi para cuidar. Veja-se o caso das contas, que é central. Desde 2013, começamos a trabalhar na recuperação das contas da Câmara, que estavam atoladas num caos financeiro, reconhecido nos orçamentos e documentos oficiais, mas também desorganizada e com vários processos judiciais e indemnizatórios. O caos financeiro municipal foi recuperado, tendo atualmente as contas positivas. Recuperamos de 300 milhões de euros de dívidas e mais de 50 milhões de euros em processos judiciais que lesaram o município. Foi o caso da Simpor, ou da ocupação selvagem dos terrenos particulares da VL9, coisa feita em 2001, atirada oportunisticamente para os tribunais, que fizeram sair a sentença definitiva 14 anos depois, sem qualquer consequência para quem levou à entrega de mais de 40 milhões de euros de indemnizações. Recuperamos as empresas municipais, como as Águas de Gaia ou a Gaiurbe, ambas em ruptura financeira. Extinguimos a Gaia Anima, já à época em insolvência. Esta enorme recuperação financeira tornou também possível uma resposta eficaz nos desafiantes tempos da Covid. A redução gradual das taxas municipais também, o apoio social e os programas socioeducativos. E ainda adquirimos os terrenos para o alargamento do Parque Biológico e do Parque da Lavandeira. Adquirimos as Devesas, o Teatro Almeida e Sousa, o Parque de Santa Luzia, e entre outros. E isto são factos. Tudo isto foi feito em tempos muito complexos. Tivemos um primeiro mandato centrado na recuperação das contas de uma Câmara praticamente falida. Os gaienses pagavam taxas de rampas e havia IMI sempre na taxa máxima. Acumulavam-se dívidas, juros de mora, judicialização da dívida para dissimular múltiplos incumprimentos. Foi o tempo indescritível da Covid-19, que mobilizou as nossas energias para respostas novas, sempre num trabalho em rede com as instituições, com as famílias e com as pessoas. Mas conseguimos adotar, neste trajeto,
Um novo modelo de gestão moderna e sustentável, humanista e social, com investimento inteligente e opções rigorosas. Sempre dei prioridade na minha vida a Vila Nova de Gaia, ainda mais nestes 12 anos. Criaram-nos questões judiciais que envolveram a Câmara e a minha em concreto. Mas a verdade é que nestes quase 12 anos foram geridos mais de 3 mil milhões de euros. Foram tomadas milhares de decisões. Foram tramitados mais de 100 mil processos de licenciamento urbanístico, muitos investimentos municipais de envergadura, apoio às instituições e às famílias, captação de investimento e de emprego. Nunca me acusaram de desvios ou de corrupção. Lançaram a toarda da minha ida aos jogos de futebol e à conta da Câmara, e isso ficou provado ser falso. Agora é ter convidado representantes institucionais do município. Acusaram-me de violar o PAEL. Com a descida do IMI, o assunto foi investigado e foi arquivado. Foi a acusação de ter favorecido o JN, quando apenas pagamos o que devíamos. E agora veio a proposta de perda de mandato por um alegado e falso uso indevido de uma viatura municipal. Se é isto, em 12 anos neste município, só posso estar de consciência tranquila e muito orgulhoso deste trajeto. Nada transitou em julgado. Só que não estou mais para aceitar esta perseguição. E bato com a porta, para ver se os gaienses percebem bem o que está em causa e as montagens feitas para destruir pessoas por motivações partidárias. A oposição, em Vila Nova de Gaia, está tomada por piratas externos, que mandam mais do que as estruturas locais e que agora querem voltar à ribalta, pensando que as pessoas têm memória curta. Basta ver as redes sociais e o comportamento indigno de pessoas como o antigo vereador das Obras. Para eles vale tudo, até destruir injustamente pessoas. Veja-se o caso do processo Babel. Um processo em que não sou sequer visado. Visaram o ex-vice-presidente da Câmara, que esteve detido preventivamente durante 23 meses por alegadamente receber uma mochila com 100 mil euros em notas e 2 ou 3 relógios. A meio do julgamento, ainda em curso, mostra-se que não recebeu dinheiro nenhum, que o mesmo foi pedido abusivamente em seu nome por um intermediário, que esse sim ficou com as notas. É posto em liberdade e nada acontece. Uma pessoa foi destruída. O projeto autárquico e toda a equipa foram profundamente abalados. Para no final discutirmos a detenção de um autarca durante 23 meses por causa de 2 relógios? É isto que queremos? Ninguém questiona? Isso é justo? Uma sociedade que pudesse aceitar isto como normal só poderia ser uma sociedade doente. Por isso, acredito que as pessoas vão penalizar quem faz esta guerra ao Conselho. Quem tem uma ânsia desmedida, contra tudo e contra todos, apenas por interesses pessoais. As pessoas só podem estar revoltadas com estas histórias sem nexo que mancham o Conselho até por desejo de vingança e de poder. As pessoas hoje já não vão em fantasias requentadas. Temos todas as razões para ter orgulho nestes 12 anos. Para estarmos solidários com quem penou injustamente e continua a penar. E com pessoas que resistiram acima do que é humano resistir na atividade política. Isso faz-nos ainda mais fortes e mais solidários. O único apoio que sempre valorizei e que agradeço foi a confiança e o afeto das pessoas do meu concelho que me deram 2 vitórias com 60% dos votos e que me acarinham no dia-a-dia. Pela minha parte, saio feliz. Servi a cidade, as minhas pessoas, com dedicação e honestidade. Saio com a sensação do dever cumprido. Mudei o concelho. Sei que mexi em muitos vespeiros. Isso custa caro. Mas valeu a pena. Foram 12 anos de entrega total e de muita paixão. Acima de tudo, levo as pessoas da minha cidade de Gaia no coração e espero também deixar um pouco de mim com elas também.